crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, nós cremos em Tua Palavra, Senhor. Não há dúvida em nosso coração, mas cremos que o Senhor é Deus, guardador de Suas promessas, e isso é o que nos faz estar aqui essa noite, Senhor, porque há fé em nossos corações, e essa fé é o Senhor que tem nos dado. Pai, venha abençoar, venha receber os cânticos, o louvor, venha receber a presença de cada um de Teus filhos, que por estar aqui já é uma adoração a Ti, Pai. Receba, Pai, e carrega nossa alma com as bênçãos celestiais para enfrentarmos o mundo ali fora, para enfrentarmos as setas de Satanás. Nós precisamos ser recarregados a todo instante, Pai, com a Tua palavra, com o Teu poder. E nós pedimos e nos colocamos em Tua presença para que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus, Teu Filho, te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo. Saudamos também aos irmãos que pela internet sempre estão acompanhando e desejamos a todos as bênçãos de Deus. Amém? Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 28 até o verso 31. Vamos ler Atos 16, 28 ao 31. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe sua palavra que foi lida. E eu quero falar um pouquinho sobre família. O pastor Febroni pediu para nós falarmos esta noite. E eu estava orando, buscando em Deus o que Ele tem para nos dizer. E me veio em meu coração falar sobre um tema: família, o seu rebanho. Não vai ser uma pregação, mas vamos ler alguns parágrafos do profeta e conversarmos, ver o que Deus tem para nos dizer, amém? Eu creio que nós seremos abençoados, porque nós estamos aqui todos com um só propósito: buscar a Deus. E o profeta diz que nós sempre recebemos aquilo que nós esperamos. Quando nós geramos uma expectativa, aquilo se cumpre. E é dessa forma que nós devemos sempre vir à casa de Deus, sempre naquela expectativa de ser tocado por Deus, ajudado por Deus, fortalecido, e sempre nossas expectativas são superadas, né? E falando em família,
nós sabemos que hoje os valores eles estão invertidos ou totalmente fora da realidade. O que tem valor se é tido como algo secundário, e aquilo que não é de valor, as pessoas têm como algo que deve estar no topo. Mas nós, como cristãos, temos um princípio, e esse princípio, ele se perpetua, porque Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Por essa causa, vocês não são consumidos, disse Deus. É fácil saber o caminho, é somente olhar aonde Deus conduziu no passado e você tem a plena certeza que é o mesmo caminho, os mesmos princípios que Ele está conduzindo hoje. Por isso o Evangelho não muda, os costumes não mudam, a nossa fé não muda, ela permanece. Vai havendo sempre um distanciamento cada vez maior entre o povo de Deus e o mundo, mas isso não é porque nós estamos mudando 1 centímetro, mas porque o mundo cada vez mais vai se afastando dos princípios. E aí, aonde pode vir a tentação para alguns, também dar uma mudada na sua tenda, pensando, bem, mas quando eu aceitei Cristo, a diferença entre o mundo e eu era esta, agora parece que estamos tão longe, mas é o mundo que foi, não é você, você tem que permanecer ali. E cada vez nós vamos se tornando mais estranho para o mundo, mas bem conhecido de Deus, né? Bem conhecido de Deus. Então, nessa sequência de valores, nós temos Deus em primeiro lugar. Sem mim, disse Deus, nada podeis fazer. Ai daquele que tenta fazer alguma coisa sem Deus. Ai daquele que confia no seu braço. Salomão disse: não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso entendimento, a nossa força é nada. A Bíblia diz que Deus olha para os planos do homem e ri. Deus ri porque o homem, com seus grandes e fabulosos planos, não sabe aonde vai chegar. Mas Deus conhece o final antes mesmo que haja o princípio. Aí nós confiamos nele, e o profeta diz na mensagem, creio que é Shalom, ele diz: nós não sabemos o que haverá nesse novo ano. Ele pregou a mensagem de ano novo e disse: nós não sabemos o que haverá nesse ano novo, mas uma coisa sabemos: o Deus do futuro, quer dizer, o Deus que estará no futuro, cuidará do nosso futuro. E aí nós descansamos, porque Ele conhece o caminho. Amém? Então, sem mim nada podeis fazer. Ai daquele que tentar. Salmo 127 diz que em vão trabalham aqueles que constroem a casa, se Deus não edificar ela. Em vão vigia a cidade, os sentinelas, se Deus não cuidar. E ele diz mais: é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Tudo isso é inútil, todo esse esforço é inútil, se a mão de Deus não estiver presente. Então, nós precisamos sermos sempre dependentes. Sempre dependentes. O irmão Brana fala daquela experiência quando o pequeno Billy, à noite, disse: papai, estou com sede. E o irmão Brana disse: filhos, levanta, vai, a água está logo ali. Mas ele disse: não, papai, eu quero que o senhor vá comigo. Então o irmão Brana levantou, pegou na mãozinha do Billy e estava conduzindo ele para levar até a água, quando o Billy resvalou e o profeta o segurou. E o profeta então trouxe isso para o espiritual e disse: Senhor, eu não quero nunca caminhar sem estar com minhas mãos nas suas. Porque se eu resvalar, o Senhor me sustenta. Amém?
Mas para isso também é preciso dar ambiente para Deus estar conosco. O Salmo 91 é o salmo mais conhecido, e houve tempo que havia muitos quadros feitos com o Salmo 91, colocava uma moldura e nas casas ali estava. E as Bíblias abertas sempre no Salmo 91, em cima da mesinha de centro, e todo no escritório. Mas todos aqueles benefícios que o Salmo 91 promete, que praga nenhuma chegará na tua casa, que você não tropeçará em pedra alguma, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tudo aquilo, irmãos, depende do primeiro versículo. Às vezes a pessoa quer ser beneficiário de todas as promessas do Salmo 91, mas não quer se submeter ao primeiro versículo. Porque no primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, para que todas essas promessas sejam minhas, eu preciso dar ambiente para Deus. Eu preciso habitar nesse esconderijo. Eu preciso ter Deus na minha vida, eu preciso ter Deus na minha família. Um casamento, para ser feliz, ele precisa de 3 personagens: o homem, a mulher e Deus. Senão, não há como prosperar. Está cheio de psicólogos e livros de autoajuda, quando a própria vida deles está toda destruída. Por quê? Porque eles querem levar as pessoas a conquistar, confiando em si mesmo, no grande, nas suas capacidades, na sua inteligência. Conta-se que Alexandre o Grande, vocês sabem, ele morreu com 33 anos, jovem, mas muito jovem, conquistou o mundo de então. E ele hoje é tido como Alexandre o Grande, porque para a humanidade ele é grande. Mas se pudéssemos conversar com ele agora, dizer: Alexandre, na escola todos os alunos estudam, aprendem sobre você, inclusive você é chamado o Grande. O que você tem a dizer da sua grandeza? Ele diria: eu não sou grande coisa nenhuma. Por quê? Porque ele nunca teve esse algo principal, que é o que vai contabilizar realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E diz que Alexandre, quando estava morrendo, ele chamou seus generais e disse a eles assim: eu quero fazer 3 pedidos para que vocês realizem após a minha morte. Pois não, o que o senhor deseja? E ele disse: eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão. E eu quero as minhas conquistas, o meu ouro, quem sabe, minha coroa, depositada na beira do caminho, por onde vai passar o cortejo. E eu quero que, meu terceiro pedido é que quando os médicos estiverem levando o meu caixão por entre as minhas conquistas, eu quero o meu caixão aberto e com meus braços do lado de fora, balançando ao ar. Mas por que o senhor pede algo tão estranho? Ele disse: eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte, ninguém tem poder sobre ela. Ele tinha lutado contra exércitos ferozes, valentes, e tinha vencido. Mas agora ele estava diante do inimigo, que nenhuma das suas armas podia fazer frente a ela. Que a sua sabedoria, a sua estratégia, diz que Alexandre ele tinha uma capacidade impressionante de organizar a batalha. Muitas vezes o seu exército estava levando a pior,
Ele saía até um local mais alto, de onde ele conseguia ver o campo de batalha. E logo ele reformulava a sua estratégia e encurralava o inimigo. Mas de nada disso adiantou diante daquele inimigo chamado morte. Então eu quero os melhores médicos, levando o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte, ninguém tem poder sobre ela. Eu quero minha conquista depositada no caminho, por onde vai passar o meu caixão, para que todos saibam que aquilo que aqui conquistamos, aqui nós deixamos. E eu quero meus braços balançando ao ar, para que todos saibam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Então, ele foi grande? Não. Ele lutou uma batalha perdida. Ele lutou uma batalha em vão. Mas olha por outro lado um Paulo. Perdeu tudo. Estava lá na cadeia, escreve para trazer sua capa única. Traz depressa, antes que o inverno chegue. Um homem tido como um derrotado. Mas quando chega diante daquele inimigo, ele pode olhar na cara da morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Tragada foi a morte pela vitória. Não havia medo. Diz o historiador que quando Paulo estava com seu pescoço sobre o tronco para ser decapitado, e o algoz, o carrasco, tremendo, e não tinha coragem de golpear o pescoço daquele homem santo. Segundo a história, ele olhou para aquele carrasco e disse: tenha coragem, filho. Como pode um homem encorajar o seu próprio algoz? É porque ele tinha vencido. Ele tinha o principal, ele tinha o valor real com ele. Ele não tinha lutado uma batalha em vão. Ele tinha Deus. Então, na escala dos valores, Deus está em primeiro lugar. Na sequência vem a família. E por terceiro lugar vem o trabalho. Mas não podemos inverter esses valores. Deus tem que estar em primeiro lugar. E para você, nessa vida, a família. Como eu dei o tema, família é o seu rebanho. O pastor tem o compromisso perante Deus com o rebanho que Deus colocou nas mãos dele. E disse o profeta: se há uma coisa decepcionante para um pastor, vergonhosa para um pastor, é perder uma de suas ovelhas. Por isso que o pastor se desgasta, se preocupa, vai atrás, porque há uma responsabilidade com aqueles que Deus colocou sob o seu cuidado. Você não é um pastor, você não tem uma igreja, mas você tem um pequeno rebanho, de 1, 2 ou 3, e esse rebanho é seu perante Deus. E Deus vai fazer conta naquele dia, cobrar de mim, de você, o que fizemos com o talento que Deus colocou na nossa mão. Mas muitas vezes nós sopramos a nossa responsabilidade para outro. Terceirizamos aquilo que é essencial. Terceiriza a educação dos filhos para uma empregada que não conhece Deus. Muitas das vezes para poder conquistar o seu ego, a conquista do carro do ano. O profeta diz sobre a mulher trabalhar, ele diz: quando há necessidade para ajudar o seu esposo, eles têm uma meta, comprar uma casa ou algo assim, e disse: eu não vejo problema. Mas o problema é que quando não há necessidade, e se deixa o bem mais precioso para depois, para outros cuidar. E o tempo passa e o momento de plantar passou. E daí você vai tentar plantar depois que passou o tempo, quando é o tempo da colheita. Aí não é tempo de plantar mais.
Há um período que as crianças mais recebem, mais elas estão absorvendo, porque elas estão formando o seu caráter, o que elas vão ser depois. E isso começa muito antes do que nós imaginamos. Mas é exatamente nesse tempo que a gente acha que ainda não é a hora. Depois eu vou dedicar. E o tempo passa e nós não fizemos aquilo que Deus confiou. O irmão Branda disse assim, irmãos, porque isso veio em meu coração, nós vemos que a família é a base de tudo. É a base da sociedade e é a base da igreja. O diabo começou lá no Éden atacando a família. E ele termina os seus dias agora atacando as famílias. E Jesus disse que se o chefe de casa, ele souber a hora que o ladrão, o homem mau vem, ele vai se armar e vai defender a sua família. Mas se ele não sabe, se ele está alheio, o inimigo vem, faz de refém, destrói e ele nada pôde fazer. Mas eu não viu porque não estava no seu posto do dever. O filho já está tomado por unção errada, mas eu não vi isso acontecer, não viu porque não participou do dia a dia dele. Outro dia uma irmã me contou um testemunho da criança que, pequena, mas de repente começou com coisas estranhas como quero morrer, palavrão, xingamentos com a própria mãe. E a mãe não sabia o que fazer e batia na criança e aquilo cada vez pior, cada vez pior. E desejando morte, querendo morte, uma criança pequena. E à noite, elas passaram a noite toda acordada. A criança, quando começava a querer dormir, saltava, gritando, desesperada. Um tormento, e a irmã não dormia, e lá pelas 5 da manhã a irmã levanta a orar, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Então veio algo, porque se você busca, Deus te mostra. Por vários dias a criança vinha convidando mãe para assistir um filme com ela. Então a irmã foi assistir. E era um filme do quê? Da vida no mundo dos mortos. De esqueletos, de todo tipo de coisa errada que a Disney põe. Então, às vezes, mas eu não vi meu filho ser atingido. Por quê? Porque não participou do dia a dia. Nunca olhou nos seus cadernos, nunca olhou na sua mochila, nunca olhou nas suas redes sociais, os amigos que tem. Às vezes, irmãos, nós queremos cuidar desse rebanho. O pastor Febrônio sempre diz o seguinte, várias vezes eu ouvi ele dizer assim, se eu quiser ter uma igreja santa na aparência, é fácil. Coloca um livro de regras na mão do diácono e diz, não entra aqui que não estiver dessa forma, vestido até tal altura, isso, tal. Adianta? Não adianta, porque vai ter uma igreja aparentemente bem, mas por dentro a coisa está corroída. Então, às vezes, queremos fazer pelo caminho mais fácil, gritar, impor medo. Isso nunca vai transformar e formar um caráter. Jesus, o exemplo de líder, ele nunca liderou ameaçando, gritando, mas sempre dando exemplo. Ensinando e dando exemplo. E Jesus disse assim, irmãos, por amor a eles me santifico a mim. Ou seja, há coisas que não precisaria eu fazer, mas por causa deles eu vou fazer. Quando o pai, quando a mãe tem consciência de que o seu maior tesouro aqui não é a profissão, não é o nome de doutor ou doutora, mas é a sua família. Ele vai fazer como Jesus, por amor a eles, vou me privar, vou me consagrar, porque como disse o profeta, a igreja nunca vai viver acima do nível que vive o seu pastor.
E isso se aplica na família. Você não pode exigir dos seus filhos um nível acima daquilo que você vive. Mas às vezes é fácil querer liderar na pressão, no medo, nas regras. Isso não vai funcionar. Funciona enquanto é pequeno, enquanto se tem medo. Mas quando eles tiverem a oportunidade e a liberdade, aquilo que está lá dentro vai fluir. Mas se você colocar o temor de Deus, cultivar isso, irmãos, vá onde ele for, o amor, o respeito e o zelo por Deus vai acompanhar. Há uma história de um pai que toda noite ele fazia o culto doméstico antes do jantar. A irmã servia a janta e 8h em ponto a comida estava na mesa, todos os filhos estavam sentados ao redor e ele abria sua Bíblia e lia uma pequena passagem bíblica, tinha uma pequena palavra e orava. Isso por muito tempo. E chegou o tempo que um de seus filhos disse para o pai que ia para a cidade, tentar a vida, tentar uma profissão. E o pai disse, tudo bem, meu filho, mas lembra que você é um cristão. Cuidado com as companhias, guarda os princípios da fé. E o filho foi, bem intencionado, mas ninguém sabe o que espera lá fora, somos humanos. E ele se descuidou e logo se envolveu com companhias erradas e logo estava no mundo. Mas uma noite, estava ele com seus amigos no bar, bebendo a cerveja ali sobre o balcão, e eles tomando e rindo e piadas, quando de repente o relógio daquele bar bateu. Aqueles relógios que quando dá a hora ele faz um sonzinho, né? Ele tocou a musiquinha e bateu 8h. Aquele filho, no mesmo instante, parou, empurrou o copo de cerveja, ficou quieto, e os amigos logo perceberam o que está acontecendo. Você não está bem? Não, está tudo bem. Não, alguma coisa está acontecendo. De repente ele disse, sabe, é que nesse exato momento, lá na minha casa, meu pai está sentado com a sua Bíblia na mão. E ao redor dele estão meus irmãos, minha mãe, e eles estão tendo um momento com Deus. E ele disse, eu vou voltar para casa. Se levantou dali e foi embora. Por quê? Porque havia sido plantado, irmãos, ali dentro. Porque você não pode impedir que certas coisas aconteçam, assim como o pastor não pode. Como o pastor sempre diz, a gente luta para que as pessoas não errem, mas quando elas erram, nós lutamos aí para levantar elas. Você não pode impedir que às vezes aconteça uma desgraça na família, um filho, faça alguma coisa que o envergonhe, mas não existe um prazer maior do que aquele prazer de um dever cumprido, de você olhar e saber, pai, eu fiz o que tinha que ser feito. E aí você pode colocar aquele filho, aquela filha diante de Deus e descansar. Não há, irmãos, o remorso que há para muitos de olhar e dizer, se eu tivesse ocupado o meu lugar, isso poderia não ter acontecido. Poderia ter um outro resultado. Esse remorso, irmãos, acontece na vida de muitos. Mas nós podemos impedir isso, mudar isso. Assumir a responsabilidade para com o rebanho que Deus colocou. Porque eles vão crescer, eles vão ter filhos, e você vai ter netos, bisnetos, e aquela boa semente que você semeou, aquilo vai se perpetuando de geração a geração. Se Cristo tardar, vai seguindo. Irmão Brana diz assim, quando a mãe dele estava morrendo,
E ele foi até o hospital e disse: mamãe, a senhora está indo e a senhora está preparada? Ela olhou e disse: eu estou pronta, meu filho, está tudo em paz. Depois o irmão Branham diz assim: se minha mãe, quantos lembram disso, tivesse deixado para mim como herança uma mansão do tamanho todo de um quarteirão, não seria nada diante do que ela me deixou. Esse testemunho de dizer: está tudo bem, essa é a maior herança que você pode deixar. E isso vai te trazer tranquilidade, porque você sabe, como diz a Bíblia, ensina teu filho no caminho que deva andar, e quando ele for mais velho, não se desviará dele. Então, Satanás começou atacando a família, irmãos. E esse é o tempo onde todas as armas do inferno estão contra as famílias, contra os princípios de família. O respeito já não se tem mais. E às vezes, e a tecnologia, irmãos, ajuda muito a perder realmente princípios. Muitas vezes numa família, dentro de casa, se conversa via WhatsApp. Já não se sentam mais. Eu lembro quando eu era criança, lá na roça, final do dia, o meu pai assentava, tocava o violão, cantávamos hinos, outras vezes tocava gaita, cantávamos hinos, lia a Bíblia, e aquilo ficou guardado aqui. São pregações de quem não sabe pregar. Ele nunca teve o dom de pregar. Mas, por isso, irmãos, nós nunca vamos poder dizer: Senhor, eu não podia, eu não sabia, eu era desprovido. Deus, quando nos colocou aqui, Ele nos proveu com todas as condições necessárias. Jeová quer dizer aquele que habita com sua família. E Jeová, o grande Elohim, aquele que existe por si mesmo, tem nele todos os atributos que nós precisamos. Porque ele sabia que ele teria uma família, e que essa família precisaria de paz, precisaria de cura, precisaria de um juiz justo para fazer justiça. Tudo isso ele tem nele. Jeová Shalom, aquele que te dá paz. Jeová Jireh, aquele que provê. Ele sabia que nós ia precisar, muitas vezes, da providência. E tudo o que nós precisamos, Ele tem. E para você dar algo, primeiro você precisa ter. O profeta pregou a mensagem: convencidos e então preocupados. Se eu não estiver convencido de que a minha família é o meu rebanho e que Deus vai cobrar de mim, como eu vou me preocupar em dar a eles algo? Como eu vou me preocupar em ensinar os caminhos do Senhor se eu não estiver convencido disso? Primeiro eu tenho que me convencer da minha responsabilidade. Aí eu vou buscar de Deus, como Salomão, ele reconheceu, se convenceu, irmãos, da grande responsabilidade que agora pesava sobre os ombros dele, de cuidar daquele povo, o povo de Deus. Quando ele se convenceu, ele orou: Deus, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Quando você se convence, e não só para a responsabilidade para outros, como eu disse, terceirizando aquilo que é teu para fazer, como aquele pai que foi no colégio e disse para o professor, eu vi o professor, um artigo desse professor, e ele disse que o pai chegou ali tentando mostrar que se interessava pelo filho, e disse: eu vim aqui para saber no que é que eu posso ajudar na educação do meu filho. O professor olhou bem para o pai e disse: eu acho que o senhor está invertendo as coisas. Não é o que o senhor pode contribuir na educação do seu filho, é o que eu posso contribuir, porque a responsabilidade para a educação do seu filho é sua. Eu é que estou contribuindo.
Entende? E às vezes a responsabilidade é do pastor. O pastor está contribuindo para o crescimento da sua família, mas a responsabilidade é sua. É seu o rebanho. Deus vai cobrar de você. E aí, como disse Jesus, por amor a eles me santifico a mim. Mordo a língua, não falo, para não deixar mau exemplo. Mombrana disse sobre aquela ursa que veio e matou 42 crianças. Lembra? Porque elas zombaram do profeta Eliseu. Oh, seu velho careca, seu isso, seu aquilo. E ele as amaldiçoou, e 2 ursas saiu do mato e matou 42 crianças. Mombrana diz, as crianças não tinham culpas. Deus estava, disse o profeta, corrigindo os pais com aquilo. Porque o irmão Brando diz, muitas vezes, ao redor da mesa, quando se assentavam para o jantar, o pai conversava com a mãe. Você viu falar daquele velho careca? Ele disse que Deus levou o senhor dele, o profeta dele, numa carruagem. Isso não passa de fanatismo. Nós não cremos nele. Ele é isso, ele é aquilo. E falavam tudo o que eles tinham contra o profeta. E as crianças ouviam. Elas ouviam. Por isso elas agiram assim lá. E às vezes, fala do diácono, fala do pastor. E a criança ouve. Eu me lembro de um irmão aqui, agora lembro da história, não lembro agora qual foi. Mas ele disse que quando era criança, isso ajudou muito ele. Um diácono chamou a atenção dele. E para ele, a atitude do diácono não foi uma atitude, como posso dizer, como deveria ser. Ele achava que não era justo aquele tratamento que recebeu. E ele chegou e chamou o pai. Pai, o diácono. O pai chamou ele lá fora e disse, o que? O diácono te chamou a atenção assim, assim? Sim. Ele falou, então você ouça o diácono. Respeita o diácono. Ele disse, aquilo me ajudou. Ele disse, que tal se meu pai tivesse tomado partido a meu favor? Teria plantado uma semente de rebeldia. Então, irmãos, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, é uma semente. Outra noite eu sonhei à noite, assim, um sonho, e eu no sonho dizia assim, colher aquilo que você planta não é castigo, é consequência, eu falava no sonho. Então, às vezes a pessoa, Deus está me castigando. Deus não castiga, irmãos. Ah, eu estou pagando pelo meu erro. Nós nunca vamos pagar pelos nossos erros, até porque não podemos pagar. Ele já pagou. Agora, o que acontece é colher. Porque aí é consequência. Plantou, vai colher. Então, irmãos, vamos assumir. Vamos proteger. O irmão Brana disse, se eu soubesse que um muro, creio que ele fala de 7 metros, né? Protegeria meu filho, eu faria um de 14 metros. Para protegê-lo. Mas às vezes, irmãos, pede de 7 e não fazemos nem de 2. Fazemos uma cerquinha. Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele colocou em nossa mão. E devemos, como eu disse no início, mas eu não vi isso acontecer. Eu não vi que meu filho estava indo por esse caminho. Não viu porque não acompanhou, porque não vigiou, porque não assumiu o seu compromisso. Senão você veria, Deus te mostraria. Então, a família, irmãos, é o nosso rebanho. É o rebanhozinho que Deus te deu. E Ele vai te capacitar. Não tenha medo. Susana, mãe de Wesley, né? Ela tinha 17 filhos, creio que é isso, pastor? 17 filhos, eu acho que era. Pensa, irmãos, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha panela de pressão, não tinha água encanada,
não tinha fogão a gás, ela tinha que fazer tudo da maneira mais primitiva e cuidar de 17 filhos. Mas ela tirava ainda tempo para todas essas afazeres e ainda para fazer o culto doméstico com seus filhos. E dali saiu um mensageiro, João Wesley, e o grande compositor de hinos, Carlos Wesley. O profeta diz: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mombrana diz: se eu fosse uma mulher, nos meus momentos vagos, eu me assentaria com eles e ensinaria a história da cruz. Ler a história da cruz, ler sobre os heróis da fé. Mas hoje as crianças sabem o nome de todos os heróis no mundo do futebol, no mundo da ficção, dos filmes. Conhecem tudo, mas não conhecem sobre os heróis da Bíblia. É mais fácil manter ele, Eu vi uma cena, achei engraçado, a mãe, os 3 filhos brigando, e não deixava ela sossegar. E, mãe, fulano fez isso, e aquela bagunça. Ela pegou 3 notas de R$10, colocou entre a testa deles e a parede, e disse: aquele que deixar cair, dá a nota de 10 para o outro. E ela disse que teve um longo tempo de tranquilidade agora, todos ali encostadinhos. Mas o que faz hoje para ter tranquilidade? Dá um tablet, dá celular, e ali, irmãos, eles vão tendo companhias com pessoas má, de outros, todo tipo de espírito errado. Por isso, irmãos, vamos assumir essa responsabilidade com mais compromisso, porque o diabo, nosso inimigo, anda ao derredor, tentando atingir o que tem de mais precioso aqui na terra. E o que tem de mais precioso é as famílias. Muitas vezes o diabo, irmãos, ele nem tenta chegar para você e colocar em xeque a questão da tua fé, porque ele sabe que você tem revelação naquilo que você crê. Como ele vai fazer então para tentar conseguir jogar a tua vida a perder e a tua alma no inferno? Ele vai vir desmoronando por longe, e ele vai causar problemas na família, separação, e aí vai, novo casamento, e estragou a fé. Colocou tudo a perder. Então vamos proteger, vamos pedir para Deus que nos ajude a cuidar daquilo que Deus nos deu de mais precioso. Lembre que Deus desejou ter uma família, e tendo uma família, Ele tinha tudo o que a família precisava. Então, para você dar para o seu filho, primeiro você tem que ter. Salomão se convenceu e foi buscar a Deus. Se convença de que eles precisam receber virtude de você. E isso vai te levar a ser uma pessoa de mais oração, de mais leitura, de mais frequência nos cultos. Eles vão ver que você não troca o culto por coisas ali fora, por piqueniques, por ocupações. E tudo isso, irmãos, vai ser formado dentro da vida deles. E você vai ter uma família realmente estabelecida nos princípios da fé. Para encerrar, o Mombrana diz aqui, sobre a escritura que nós lemos, quando o homem, o centurião, Deus enviou o terremoto e abriu as portas da cadeia, e ele pensou que todos tinham fugido. E então ele disse, ele foi para se suicidar. Mas Paulo disse: não faça mal nenhum, todos estamos aqui. Agora, que mistério era esse, irmão, que uma cadeia se abre e nenhum preso vai embora? Pergunta para os agentes penitenciários aqui, se abrir a cadeia, sobra algum.
é que a unção em torno de Paulo e Silas era tão bom que eles não queriam sair dali. Quando você, pai, mãe, tiver essa presença de Deus, eles vão sentir vontade de ficar em casa. Eles não vão sentir tentado a preencher com companhias desconhecidas. Todos estão aqui, disse Paulo. Havia uma atmosfera, eles tinham algo, irmãos, que fazia as pessoas sentir vontade. Não tente se enganar a si mesmo e querer fazer a coisa, como diz, no grito, na imposição, para dizer que você está ocupando a sua liderança. Não, você precisa ter. Sem palavra, eles vão ver que você realmente é um líder, é um pai e está trazendo a presença de Deus. Fora disso, irmãos, você vai mais revoltar, porque você vai falar sem ter. E se tem uma coisa que quebra a credibilidade é isso, irmãos, é cobrar aquilo que você não vive. Primeiro você precisa ter, para depois você dar. Então veja, o profeta diz assim, agora, pensamos, e aí está o grande problema, irmãos. Quando Deus quis ter uma família, Ele sabia que sua família teria problemas. Por isso Ele já preparou todos os atributos nele para suprir sua família. Ele não jogou a responsabilidade. O problema é deles. Não. Você olha e diz, estão passando por isso? Isso é problema meu, então. Não é que você vai lá comer a polenta dele. Deus não evitou dos filhos colher o que plantou. Mas Deus não se ausentou, esteve ao lado deles, está ao lado deles para instruir e para ajudar. Naquilo que não pode, Ele dá a mão. Então veja, pensamos que nossos filhos são renegados e coisas assim. Se há uma desculpa para aqueles que querem se isentar da responsabilidade, é isso. Isso aí não adianta, isso aí são renegados. Um dia um pastor disse que um irmão falou assim, meus filhos não são predestinados. O pastor daquele irmão disse, isso aí é covardia de um pai que não tem coragem, não quer lutar pelos filhos, e aí acha uma desculpa dessa. Pensamos que nossos filhos não são renegados e coisa assim, mas nós devemos parar com isso. Eu creio que nós devemos lembrar que estes filhos são os melhores filhos do mundo, porque eles são nossos filhos. Pastor João Paulo, uma vez pregando aqui em Chapecó, ele disse assim, que aquele filho sai às vezes para bagunça e lá pelas madrugadas ele bate na porta. A mãe nunca vai gritar de lá do quarto, é você, seu maconheiro? Para os vizinhos é o maconheiro chegando, para os vizinhos é um monte de adjetivo que dão para ele. Mas para a mãe é você, meu filho, sempre é filho. Não apoia os seus erros, mas é filho. Assim é eu e você para com Deus também. Deus nunca apoiará nossos erros, mas Deus nunca se esquivará da responsabilidade de nós como filho, para nos ajudar. E Ele espera isso de nós. E o profeta diz assim, eu creio que nós devemos lembrar que estes filhos são os melhores filhos do mundo, porque eles são nossos filhos, e nós os reclamamos a Deus. Agora, a sua salvação não salvará aquela criança. Mas Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O que ele quis dizer com aquilo? Ele não disse que por eles serem salvos, suas casas seriam salvas. Ele disse que por eles terem fé suficiente para ser salvo, aquela mesma fé que ele teve por si mesmo, operaria por seus filhos. Entende o que eu quero dizer? Então não é a tua salvação que salva, mas é a fé que você tem pela tua salvação, você exerce pelo teu filho, tendo a responsabilidade e não dizendo que são renegados, mas são os melhores filhos que Deus poderia dar a você.
confiou. Mas são cheios de feridas, mas Deus confiou para que você cure essas feridas. Amém? Agora, eu tenho meus filhos. Lá está o pequeno José, Billy, Sara, Rebeca. Bem, agora eu quero ver cada um deles como trabalhadores do Evangelho, fazendo alguma coisa. Eu quero vê-los salvos e cheios com o Espírito Santo. Agora, eu os encomendei a Deus e disse: eu estou esperando em Deus por eles. Vem? E eu creio que eles serão salvos. Cada um deles, vem? Eu creio que eles serão salvos e eu os terei do outro lado. Eu pergunto agora, você tem alguma dúvida que o profeta vai ter algum dos filhos fora do arrebatamento? Você teria algum pensamento assim, será que ele vai ter todos? Não, você tem certeza, porque você confia na fé que o profeta tinha. Mas ele era profeta, mas concernente ao relacionamento com Deus, era o mesmo caminho que eu e você temos que ir. Por isso você exerce a mesma fé, e assim como o profeta terá todos os seus filhos lá, você terá. Nem que seja na última volta da vida, Deus vai tratar com eles, para honrar a sua fé, porque você honrou o seu compromisso com o seu rebanho que Deus deu. Deus cuidará disso. Agora, eu encomendei a Deus, e eu estou esperando em Deus por eles. Eu creio que eles serão salvos, cada um deles. Eu creio que eles serão salvos e eu os terei do outro lado. Eu não creio que minha salvação vá salvá-los, não. Mas minha fé em Deus fará isso. Veja, minha fé, crendo em Deus, fará isso. E fará com que eles venham a Cristo. Eu creio que por estar orando por seus filhos, eu creio por estarem orando por seus filhos, essa é a razão que seus filhos têm se comportado. E são verdadeiras damas e cavalheiros nesta era selvagem que estamos vivendo. Mesmo assim, eles têm aquela parte deles que é o melhor que eu conheço em qualquer filho. Vem? Bom, eu penso que a razão disso são suas orações por eles. E vocês o entregaram a Deus e estão firmes nesta confiança. Mas eu não tenho fé para isso. Então pede a Deus fé. Fé é um dom gratuito de Deus. Agora, se Jó tomou atitude com relação à coisa que Deus lhe disse para fazer, que era ser justo, era oferecer oferta queimada. E ele salvou Jó e sua casa. Então, o que é justo diante de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, eu estou crendo por minha casa, você está crendo por sua casa, porque cremos naquilo, por confiarmos em Deus. Deus imputa a nossa fé como Ele fez com Abraão, com Jó ou com qualquer deles. Por justiça, vocês veem? Então isto nos é imputado por justiça e assim é com a tua casa será salva. Agora, eu estou orando para que Deus salve esses filhos adolescentes. E eu creio com todo o meu coração, Ele fará isso. Veja, esta foi a mesma coisa em que Jó se firmou. Você pode dizer, olha este filho, o que ele está fazendo. Eu não me importo com o que ele está fazendo, com o que ela está fazendo. Eu já coloquei aquele filho nas mãos do Todo-Poderoso e minha casa será salva. Vem? Porque mesmo que eu morra antes que eles façam isso, mas de alguma maneira Deus os trará para o caminho. Eu creio, de uma maneira ou de outra, Ele fará a vida tão miserável para eles, que eles terão que vir. Esta é a maneira que eu creio nisto. Tu e tua casa serão salvos. Eu tenho visto muito disto. Eu tenho observado em minhas reuniões, muitas vezes um rapaz chega ao altar, tendo sido resistente por toda a sua vida. Ele cai de joelhos e começa a chorar, e levanta e diz, eu tive uma velha e querida mãe,
Oh, se ela estiver no céu nesta noite, eu sei que ela está olhando ali embaixo e está contente de me ver aqui neste altar. Vem, aquela mãe orou e creu. Veja, ela partiu há muito tempo, mas aqui estão suas orações. Veja, tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer, Ele sabe exatamente como fazer todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, pedir a Deus que nos ajude a ser responsável. Vamos proteger nossa família. Vamos orar uns pelos outros. E lembre que a família é o bem mais importante que temos aqui. E é o alvo do diabo. Mas Deus te deu todas as condições para proteger, para defender. E aquilo que você, como humano, encontra-se limitado, não há limite para Deus. Amém? Deus abençoe. Pastor Febrônio, que Deus possa ampliar isso em nossos corações. É o que veio em meu coração, eu creio que Deus queria falar isso. Amém.